Era uma vez um menino. Esse menino gostava. Tá bom, parou. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Begincast. Eu sou o Nerd. E, primeiramente, me perdoem por aquela introdução do primeiro episódio. Eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. E hoje a gente está aqui para conversar sobre a beleza presente na arte que desgostamos. Aqui comigo para esse episódio estão o Eduardo, ou LRT, ou Bob, ou IE. E aí, pessoal, tudo bem? E comigo também está o Rian. Opa! E agora a gente tem um convidado aqui presente para participar desse episódio, que é o jovem Ner6. Salve, galerinha! Prazer estar aqui na Cal. Bom, hoje eu tô aqui com vocês para a gente comentar a respeito desse tema. A gente vai poder falar a respeito de como a gente pode aproveitar mais essas experiências negativas que a gente tem. Então, espero que a gente tenha uma boa conversa. Eu cheguei nesse tema por meio de Sarazanmai. Sarazanmai é o anime famosíssimo do Ikuhara, todo mundo gosta. E eu sou uma das pessoas que não gostou de Sarazanmai quando assistiu. Eu assisti Sarazanmai acho que 2020, 2021, por aí. E aquela experiência não me foi muito proveitosa. No sentido de sentir prazer ao assistir a obra. Assisti Sarazanmai e eu achei bem ruim em vários quesitos, em texto de personagem, roteiro não me agradou em nada, mas ainda assim Sarazanmai é uma obra que vive voltando na minha cabeça por conta da mensagem que ela visava transmitir. E Sarazanmai é uma obra que me pega muito com a mensagem porque eu gosto demais da mensagem de Sarazanmai. A mensagem sobre conexão e aquilo é algo que me agrada demais. Eu queria muito gostar de Sarazanmai. E isso faz eu ficar pensando nisso diversas vezes. Eu lembro que eu sofri muito, eu me torturei assistindo Sarazanmai porque eu tava achando muito chato. E eu não tava gostando nada de como as coisas aconteciam na tela. Mas ainda assim, tinham algumas qualidades que voltam em mim, fazem eu repensar sobre a minha experiência com Sarazanmai e fazem eu até querer, às vezes, dar outra chance para a obra. Eu tenho vontade de reassistir alguma hora. Mas isso me trouxe para esse tema, me fez eu pensar, ter essa ideia de trazer, da gente comentar sobre como a gente pode aproveitar melhor essas experiências que a gente não se agrada. Porque mesmo Sarazanmai não me agradando textualmente, ainda assim foi uma obra que fez um baita de um diferencial na minha vida por meio da mensagem que ela tinha para passar. Com vocês isso também acontece com alguma obra específica? Bom, eu acho que eu tenho esse problema muito com outro anime muito gostado na comunidade, comentado, que é Sangatsu no Lion. O meu maior problema com esse anime é justamente um dos temas dele, que é o drama, que é algo que não me visga tão bem assim, porque o drama em si, eu geralmente gosto de assistir obras com temas de superação e etc. E eu sei que isso tem em Sangatsu no Lion, e o drama que tem nele também é uma forma de expressionismo muito bonita, mas no geral não é algo que eu somente gosto de assistir, mas não é algo que eu acho ruim. É algo que eu vejo um valor ali, só que não é algo que tá na categoria de coisas que me satisfaçam nos meus critérios. Eu lembrei de algo que eu particularmente tenho um desgosto assim. É uma adaptação de algo que eu espero, algo hypado, que no final não tem aquele hype todo que merecia. Eu lembro de muitas coisas assim que eu esperava, que não do jeito que eu pensava. A temporada final de Fairy Tail, pelo visto, como exemplo. Eu esperava que seria algo mais fiel
ao comecinho, um shounen bem bacaninha, bem clássico, sabe? E não foi. Muitos personagens foram desgraçados, a personalidade de muitos personagens ali foram totalmente mudadas. Tem personagens que serviram somente para apelo a algum tipo específico. A Arus, como exemplo, foi totalmente desgraçada e mal usada. Deixa eu tentar lembrar de mais personagens. Mas esse tipo de exemplo que eu queria citar é uma adaptação que prometeram, que parecia ser algo e não foi. É particularmente um dos pontos que eu mais desgosto nesse tipo de assunto, em beleza de desgostar. Mas eu ainda continuo gostando da série. Eu só fico assim, meio balanceado com isso. Eu tenho um problema assim com o Chainsaw Man, porque eu tinha uma expectativa que a produção ia ser algo incrível, mas não que a produção seja ruim, muito pelo contrário, o meu ponto na verdade é bem parecido com o do Alexandre Strips, que a direção do anime não combina muito bem com o quão escrachado é o mangá. Só que o que eu gosto muito é que o autor teve uma ousadia de tentar algo novo. É claro que não ficou muito bom, mas ele tentou. E tem alguns momentos que fica bom, assim, tipo os momentos mais sérios, principalmente, eu acho que fica bom. Alguns momentos de combate fica bom, não todos. Podia ser um pouquinho mais escrachado, mais solto mesmo. Só que eu tenho esse problema com o Chainsaw Man, né? A produção, eu, por gosto pessoal, gostaria de algo mais escrachado, só que eu admiro muito a ousadia que o autor teve. Isso é algum ponto muito positivo que eu acho que a maioria dos produtores... É porque uma adaptação foi feita para fazer algo diferente do mangá, seja superior ou inferior. E ele tentou, e a maioria nem sequer tenta, né? Então tem que dar esse crédito para o Chainsaw Man, mas apesar de que não ficou bom, né? Eu lembrei de algo quando tu falou de uma adaptação que promete e entrega, mas entrega diferente. Eu lembrei de Coraline, porque eu não sei se vocês todos sabem, Coraline não é uma ideia totalmente original, veio inspirada de um livro, e o livro, por mais que seja muito fiel ao filme, o contrário na verdade, por mais que o filme seja muito fiel ao livro, o filme tem abordagens diferentes do livro. O amigo da Coraline, que eu esqueci o nome agora, ele não existe no livro. São coisas que fazem sentido. Agora que tu falou de Chainsaw Man, eu lembrei disso. Que não é especificamente uma adaptação que pode ser fiel, mas se ela traz alguma coisa diferente, alguma coisa de inovador, já vale a pena. Porque, assim, eu acho que quando a adaptação executa muito bem essa ideia nova, quando aplica bem uma ideia nova, independente do qual diferente seja, eu acho que não tem problema, sabe? O importante é que case bem com o roteiro e etc. Nisso de adaptação, tem de exemplo a Konohana. A Konohana, eles modificaram bastante do estilo que o mangá seguia, e isso gerou bastante reclamação dos telespectadores. Mas a ideia do diretor de utilizar o recurso da rotoscopia na adaptação gerou uma atmosfera que casou muito bem com o que a Konohana queria passar. No caso, a repercussão negativa foi por parte da maioria dos telespectadores, mas a Konohana é uma obra que eu particularmente gosto, então mais positiva do que negativa. Eu acho que isso seria devido ao telespectador, que às vezes é acostumado a receber uma estética muito fiel à do mangá, só que quando a direção entrega algo diferente, parece até como uma afronta a quem assiste, porque é outra mídia, né? É audiovisual. Então, qualquer paleta de cor, qualquer formato, portanto que, tipo, acrescente para a atmosfera da obra, fica perfeito, sabe? Eu lembrei de High School Girls, quando tu citou a parte da rotoscopia. Não tem rotoscopia, se não me falha a memória, em High School Girls, só que é um 3D bem bom, bem modelado.
é algo bacana que me lembrou agora. Hexor Girl tem isso também do povo reclamar muito. E, geralmente tem pessoas que não gostam mais desse 3D, porque High Score Girls tem uma adaptação de mangá, até onde eu lembro, e pela a modelagem dos personagens, dá pra perceber que é um traço simples, tipo Takagi-san, algo assim, mas passa o tempo. E aquela ideia de 3D num anime pra jogo ficou muito bem executado. Quando existem personagens 3D que aparecem na série como referência ou como algo do tipo, fica um negócio conectado. Não fica como se fosse um desenho 2D e tacasse um personagem 3D aleatório, como o CG, que de vez em quando tem uma transição muito inesperada, muito forçada. Aparece uma cena de movimentação 2D e do nada um CG. Eu acho que isso foi uma ideia bacana, não sei se foi essa a ideia do diretor da produção, de tacar o anime inteiro em 3D pra adaptar, mas pra mim é interessante. Linkando num outro tema aqui, o que vocês acham da ideia de aprender com os próprios erros? Eu, por exemplo, poderia citar Jojo, que o Araki, você vê que principalmente na parte textual e um pouco no design, com o passar dos anos ele parece que evolui, e de fato ele evolui, ele aprende com os erros das partes passadas e faz algo melhor. O que vocês acham disso na arte de aprender, na arte de gostar do que você desgosta, aprender com os próprios erros? Eu acho que isso é muito importante profissionalmente pro próprio autor, porque ele tem, como posso dizer, o caráter de ver que ele errou e que com isso ele pode evoluir, tanto narrativamente, textualmente, artisticamente, e que isso pode acrescentar ainda mais para as obras deles, sabe? Eu acho que isso é muito fundamental para a indústria. Acho que isso é muito fundamental para quem assiste também, porque, igual vocês comentaram mais recentemente, que a gente tem que assistir animes ruins para valorizar as coisas boas, formar critérios, formar os nossos critérios através da percepção dos erros de obras que a gente vê que está errado. Acho que isso é muito importante também para quem consome os animes e qualquer outra forma de mídia ou de seja lá o que for, leitura, etc. Poderia até dizer do Togashi em relação ao traço que tem no mangá. Não que seja um erro fatal, um erro grave, mas isso até que fica incluso nessa temática, porque você percebe que ao longo dos capítulos dá uma evoluída grotesca. E o traço, ele amadurece artisticamente no mangá, né? Acho que isso é um ponto muito positivo. É muito bom isso de ver o autor crescendo enquanto ele faz a própria obra dele. O Oda em One Piece mesmo. O Oda, não que fosse ruim no começo de One Piece, eu gosto dele em East Blue, mas a forma como ele vai melhorando como escritor e expandindo tudo é gratificante telespectador, para quem está consumindo mesmo. Então, às vezes, acho que até vale a pena consumir coisas que você não está gostando por conta do quesito do autor mesmo, que você não consumindo a obra por inteiro, você não consumindo a arte por inteiro, você joga fora a chance que tinha de aproveitar aquilo no futuro. Você começando uma obra, por mais ruim que seja o início, você pode acabar chegando num ponto que aquilo começa a te agradar e te pega e se torna alguma coisa importante para você. Eu tinha citado mais cedo obras que eu considero ruins por inteiras e ainda assim tem qualidades que eu retiro delas, e qualidades essas que fazem eu repensar na obra, fazem eu entrar aqui, eu sentar na cadeira e ficar pensando, caramba, isso é algo tão bom, isso é algo tão
Por exemplo, o Sarazanmai mesmo, eu sento na cadeira e eu lembro daquela mensagem e eu fico, caramba, isso é aquilo que o Sarazanmai queria transmitir, é algo tão bom e verdadeiro, é tão fantástico. E se numa obra que eu considero por inteira algo mais negativo do que positivo, eu consigo tirar tanta coisa boa como eu consigo tirar de Sarazanmai, quem dirá acompanhando uma obra que ainda está em lançamento, ainda está crescendo, ainda está se desenvolvendo, ou que eu apenas não consumi o suficiente para avaliar ela por inteiro. Ela tem chance de se tornar muito mais do que ela está sendo na parte que eu estou no momento. Algo que sobre One Piece, né? Que é uma obra que, claro, contém evoluções do autor ao longo do tempo, mas internamente tem alguns problemas que eu não gosto. Tipo, tem alguns arcos que não me agradam tanto, mas mesmo com essa minha decepção em alguns arcos, eu consigo extrair, sabe, aprendizados importantes que posso levar para a vida, para a minha perspectiva em si. Pô, um grande exemplo é a Ilha dos Homens-Peixe. Eu detesto a Ilha dos Homens-Peixe. Esse arco é puro sofrimento, foi muito difícil assistir aquilo. Mas ao mesmo tempo tem momentos no arco dos Homens-Peixe que são incríveis. One Piece me tocando pra caramba. No flashback, a cena do Tiger partindo é algo fantástico. Caramba, conseguiu tirar minhas lágrimas. Não que o One Piece faz isso comigo direto, né? Mas é legal ver isso num arco que eu não tava dando crédito. Se eu simplesmente ignorasse esse arco, começasse a ver sem dar a mínima pra ele, sem prestar atenção, só porque ele não tava me agradando, não tava tendo qualidade textual, narrativa, não tava tendo nada, eu poderia perder momentos como flashback, que é excelente. Eu poderia perder o momento da transfusão de sangue do Jinbei e o Luffy. Lindo, lindo. É uma cena muito de extrema humanidade, né, cara? Você vê uma fusão de sentimentos muito bonita na cena. Sim. Mesmo o arco dos Homens-Peixe sendo bem mal feito, algo que ele consegue expressar bem a relação muito negativa entre os humanos com os Homens-Peixe, né? O ódio que cada um tem pelo outro. Feito de um jeito ruim, mas a gente consegue sentir o ódio que uma espécie tem pela outra. Então a gente chegar naquele momento do Luffy e o Jinbei fazendo aquela transfusão de sangue, um ajudando o outro, quando mais precisava, quebrando todo o pensamento que todo um povo tem. É surpreendente, é fantástico. Esse momentos curtíssimos fazem que um arco quase por inteiro, mais de 50 episódios completamente negativos, ainda assim tem um valor muito grande. Obrigado pelos 300 milhões de spoilers que vocês todos me deram. Boa, assim se faz, aproveite, veja o Homem-Peixe. Posso linkar um outro tema aqui? Sobre levar coisas para a vida, etc. Eu volto ao tema de drop de animes. Muitas pessoas vão discordar de mim, mas eu faço parte, infelizmente ou felizmente, do time que dropa animes. Mas por que eu faço isso? Vou tentar trazer a mesa porquê. O que eu vejo muito no My Anime List é pessoas com 400, 500 animes, ou até mais que isso no completos, e um main score abaixo de 6, tá ligado? Tipo, eu sei que vem aquela frase, você aprende com seus erros, só que é um negócio que
eu considero perda de tempo por um único detalhe. É o seguinte, você, para desenvolver senso crítico, precisa ver o mesmo anime entre aspas, porque tem muito anime ruim que é muito parecido, tanto em texto, produção, etc., e em o que ele quer trazer. Você precisa ver o mesmo anime mais de uma vez para desenvolver senso crítico e acabar tendo uma lista gigantesca. É um questionamento que eu faço, porque atualmente eu dropei 37 animes, tenho 270 completos, só que é claro que eu tento assistir até o final, eu não dropo logo de cara, mas tem muita coisa que eu sei que vai ser um lixo assistir, não vai me agregar em nada, ou vai ser parecido com outras coisas que eu vi, ou dou uma chance, é claro, a regra dos 3 episódios, às vezes eu até vejo até mais que 3 episódios, mas quando eu vejo que aquilo ali não vai pra frente, não vai desenvolver algo, e após ver com a própria comunidade que era o que eu esperava, eu acabo dropando, né? Eu queria saber se vocês, o que vocês acham dessa visão que eu tenho, ou o que vocês acham desse tema no geral. Você tocou num assunto muito interessante, cara, porque felizmente existem pessoas que assistem animes ruins, mas com a intenção de farmar a lista. Tipo assim, vou ver esse anime aqui, não tô gostando, mas deixa eu chegar no 500 anime. Tô vendo esse tal anime aqui, deixa eu bater 600 anime na lista. Às vezes é nem pra querer evoluir, dar um upgrade no seu senso crítico, mas sim só pra, só por um motivo muito fútil, que é pra acrescentar a sua lista e mostrar pra todo mundo quanto de anime você viu, tá ligado? E não só pra algo mais como posso dizer, algo mais conceitual, tá ligado? Pra você evoluir como crítico, tá, etc. E às vezes eu acho que não vale a pena dropar anime. Você acabar conhecendo que existe, claro, animes ruins, mas entendo o seu ponto que não é todo mundo que tem paciência e não quer perder tempo vendo coisa ruim, tá ligado? Por N motivos de trabalho, outros compromissos, e acaba não querendo desperdiçar vendo coisa ruim, sendo que o mesmo não tem tempo pra ver um vídeo no YouTube, por exemplo. Aí acaba vendo mais coisas boas, sabe? São outros contextos que dá pra falar. Não, o meu ponto é que não tem nenhum problema ver animes ruins. Eu também vejo de vez em quando, só que o meu ponto é você assistir uma quantidade exacerbada de animes ruins só pra cair nesse de ou farmar score baixo ou tentar aprender alguma coisa com algo que provavelmente você já sabe. Isso é um defeito que eu acho na comunidade. Farm automática de score e de completo. Eu conheço pessoas que, sei lá, tem 700 animes na lista, 800, mas tem 0 senso. Enquanto tem pessoas que tem 200, 300, 150 animes completos e tem um senso crítico enorme. Porque às vezes não é você ter uma lista gigantesca, uma grande bagagem de animes na mídia, sabe? Às vezes possa ser um cara que, por exemplo, tem um conhecimento de filme, possa ter uma bagagem de livro, possa ter uma bagagem de jogo, sabe? Tem uma bagagem de outras mídias que já deram um acréscimo nele no seu senso crítico, argumentativo, enfim. Enquanto vai pra anime, eu sei que ele já tenha todo esse raciocínio. E eu e o Ian, a gente tem também um negócio da gente gostar de assistir de vez em quando. A gente seleciona alguma coisa que a gente sabe que vai ser uma porcaria, e a gente seleciona aquilo sabendo que não vai agradar, mas a gente já pega aquilo pra ver. Mas a gente faz a experiência negativa ficar algo legal de se fazer. Por exemplo, a gente assistiu Tokyo Revengers. Pra gente assistir Tokyo Revengers, a gente sabia que ia ser uma porcaria, a gente simplesmente
juntou aqui, veio ele na minha casa e a gente colocou na televisão pra assistir. A gente falou, pô, não vamos parar enquanto não estiver perto do final, porque a gente sabe que depois a gente não vai conseguir ver mais. Aí a gente foi vendo, no primeiro dia a gente viu 17 episódios de Tokyo Revengers. E a gente tem muito isso de fazer autotortura. A gente planeja algumas coisas. Antigamente, eu e o Rian assistia Gacha. Gacha feito por criança mesmo, aqueles desenhos, aquele joguinho que você escreve uma historinha. E era incrível, tá? A gente fazia uma experiência negativa se tornar positiva, mas pelo contexto, porque a gente tava vendo e tava rindo. A gente tá falando, meu, como esse negócio é ruim. E a gente se Pô, é divertia. muito bravo ver uma criancinha de um olho azul, um olho preto, asas, auréola e um rabo de Satanás virando um gato numa véspera de Natal. É muito bom. Eu recomendo pra todo mundo que tá assistindo, pra vocês mesmo que estão aqui com a gente. Incrível. E eu Junta acho um, que dois amigos, refrigerante e vai. E eu acho que agregar muito no conhecimento de cada um, juntar 3 amigos e assistir o Gacha Vamos Trocar All Stars. É uma baita recomendação de um dos melhores da mídia Gacha, inclusive. Porque Isso. eu e ela temos experiência no assunto e a gente indica, tá bom? É um dos melhores. Mas a gente consegue tornar experiências que seriam completamente negativas em algo bacana. E ainda assim, assistir Tokyo Revenger tem algum proveito, eu acho. Dá pra você tirar alguma coisa daquilo, mesmo que não seja alguma coisa de mensagem, de reflexão que a obra propõe, você consegue senso crítico, é isso. Você consegue senso crítico. É aquilo sobre contraste. Você assistir apenas obras positivas, obras boas, obras excelentes, faz você se acostumar a ver apenas coisas boas e fazer aquelas coisas boas se tornarem coisas comuns, se tornarem coisas normais. O Eduardo citou que tem gente que assiste muita coisa ruim só pra deixar o mean score baixo e aumentar o número de anime na lista. Isso é verdade, tem gente que faz isso. E é uma atitude que eu reprovo, com certeza. Mas ainda assim, eu continuo achando assistir coisas ruins algo proveitoso de se fazer de vez em quando. É claro que você não precisa pegar todo o Isekai que lança numa temporada e dar play. Ninguém é maluco de fazer uma coisa dessas. Não vai valer a pena, você vai passar pela mesma experiência 50 vezes todos os dias da semana por 3 meses, e depois por mais 3 meses, depois por mais 3 meses, porque toda temporada a gente só encontra Isekai e Isekai ruim. Mas, ainda assim, pegar de vez em quando um Isekai de temporada a cada 2 anos, pegar uma obra mal falada que você acha que pelo menos alguma coisa você consiga tirar, que você acha que vai valer a pena para algum propósito que você tenha. Sei lá, eu vi Tokyo Revengers porque todo mundo falava de Tokyo Revengers. Então, pelo fator comunidade, você poder conversar sobre a obra com as pessoas, falar o que achou. O fator conversar com um grupo já é algo que motiva você a assistir uma obra. Você não precisa assistir Isekai wa Smartphone, mesmo sabendo que é uma porcaria porque tem Isekai no título, sendo que ninguém fala de Isekai wa Smartphone. Mas tem uma obra que muita gente comenta. Pode ser uma experiência positiva para você comentar num grupo, você poder conversar com pessoas sobre aquilo e aprender mais por meio daquela experiência que seria puramente negativa a princípio. Eu pessoalmente não me importo muito com assistir algo ruim só porque todo mundo está assistindo, porque quando eu tô assistindo alguma coisa eu sou muito individualista e eu geralmente gosto de comentar para mim mesmo sobre aquilo, mas se alguém vier chamar para comentar e eu tiver assistido, eu comento e etc, mas o meu objetivo mesmo é assistir obras que sirvam mais para mim mesmo do que para um senso de comunidade.
Eu acho que isso é algo muito bom, porque você busca evoluir como pessoa, consumindo coisas que façam ser uma pessoa ainda melhor, e não querer forçar, querer ter autoconhecimento para agradar uma certa margem de público da comunidade. Entendeu? Verdade, Isso também eu vocês acho me muito lembraram foda. de algo importante. Ultimamente as pessoas têm um poder incrível que elas não têm noção de opinar. É algo legal porque ajuda as pessoas em volta, sim, mas pode virar uma espada fatal. Tipo, eu lembro de já ter pegado alguma coisa pra assistir e na hora de dizer o que eu acho daquilo, ter receio, porque ou é muito famoso ou é algo intocável. E dizer o que eu acho de determinado assunto do tratado no anime, no mangá, de ter medo de dizer o que é, porque a fandom é irritante, porque os fãs daquilo detestam que alguém fale da obra. Eu, particularmente, eu tenho em mente que as pessoas deveriam aprender a controlar a opinião, porque pode ser algo que estraga a experiência total de alguém, de ter medo de ela dizer o que acha de determinado assunto, porque é fandom ou porque alguém que indicou fica pressionando. Acontece bastante isso mesmo. Eu mesmo, quando assisti Sarazamai, achei uma porcaria. Não é fácil você falar que desgostou de algo que é aclamado. Mas, ainda assim, você tem que. Eu tento. Eu continuo tentando deixar o individual acima do fator comunidade. Mesmo eu gostando de assistir algumas coisas só pra comentar, pra falar com o povo, ver o que você achou disso. Sei lá. Evangelion Rebuild. Eu não tinha vontade de assistir Rebuild. Mas eu vi bastante gente falando sobre, bastante gente falando bem, bastante gente falando mal. E eu decidi assistir Evangelion Rebuild. Eu não gostei nem um pouco de Rebuild of Evangelion. Inclusive o Nerf está vendo, né? Ele tá gostando? Cara, eu tô gostando, velho. Eu me baseava muito na opinião dos outros e Rebuild é muito ruim, Rebuild é muito ruim. Cara, eu assisti e gostei, tá ligado? Achei muito bom. Eu acho que outra coisa que não vale a pena é você querer se basear no gosto alheio, tá ligado? Porque às vezes você acaba perdendo muita obra boa porque você vai na onda de opiniões Isso aí. populares. Acontece bastante. Tal pessoa falou mal de. Uma coisa que Sei lá. Pior que não veio nenhum exemplo na mente. Pode seguir, Eduardo. Oi, voltei. Uma coisa que eu ia comentar é esse lance de não ouvir opiniões de terceiros. Isso, na verdade, é uma faca de dois gumes, porque pode ser uma coisa boa, dependendo de quem é a opinião, e pode ser uma coisa ruim, né? Eu, por exemplo, eu tenho 2 amigos que têm opiniões, geralmente, pelo menos 80% das vezes, muito parecidas com as minhas. E quando eles comentam sobre algo que eu ainda não vi, eu tenho uma expectativa, vou assistir, e a coisa é o que eu esperava, né? Isso pode acontecer. Então, assim, é claro que não pode ser uma regra, você sempre pela opinião de terceiros, mas eu acho interessante você ter pelo menos umas 2 pessoas, umas 2 opiniões que eu considero confiáveis para se basear, não, para ter eu tenho uma isso referência. Não, claro. Eu concordo completamente com o Eduardo, tá ligado? Mas às vezes não é bom porque, tipo assim, quando foi comigo com o Evangelho Rebuild, basicamente quase todas as pessoas que eu tenho uma certa semelhança com o gosto falaram que não gostaram, tá ligado? Então, assim, foi algo muito gigantesco na repercussão que teve com o Evangelho Rebuild. Isso foi uma quebra comigo, porque, tipo, eu vejo ou não vejo? Aí eu fiquei pensando, poxa, talvez eu possa perder uma experiência incrível por causa de comentários alheios, tá ligado? Aí eu fui ver se vai falar. Eu acho que dá pra gente. O certo é
você pode ter as pessoas de confiança, mas ainda assim deve deixar a sua individualidade existir. Eu mesmo tenho... uma pessoa que eu confio muito no gosto é o Rian mesmo. Eu e o Rian assistimos as coisas junto direto. Então a gente costuma gostar bastante de coisas iguais, e desgostar de coisas que é bem comum a gente ter uma opinião parecida sobre alguma coisa que a gente está sempre assistindo junto. Então a gente pode acreditar, a gente pode ter uma confiança na opinião alheia, né, dependendo da nossa afinidade, do quão parecido é o nosso gosto, mas a gente não pode também permitir sumir a essência, né, a individualidade ao assistir ao consumir o que você consome. Não é porque alguém fala que uma obra é boa que você precisa gostar dela, e não é porque alguém fala que algo é ruim que você precisa evitar ao máximo. Eu, por exemplo, fui assistir a Ashita no Joy com uma expectativa que ia ser o próximo 10 do meu top, o próximo top 1, tá ligado? Eu assisti, velho. Tipo, eu só gostei do arco do Rikishi, um pouco do arco da prisão, e o resto de Ashita no Joy é uma merda, velho. Com todo respeito, mas acho que até pros dias de hoje a produção, principalmente, é muito datada, velho. E, tipo, o segundo... não quero dar spoiler, mas depois que Joey luta com o Rikishi, acontece tudo aquilo, mano, Joey decai muito, cara, tipo, vira um arco meio que filler, praticamente, e acho que não tem muito a agregar nessa parte de Joey, é algo mais cotidiano, diferente de antes, que era algo mais de superação. Uma pergunta que foge um pouco do tema. Vocês acham que realmente top é algo realmente que representa seu gosto? Vocês acham que top realmente é algo 100% parcial sincero pra do mim, seu na senso? verdade. Que existem coisas no meu top que eu amo de paixão. Na verdade, tudo que tá no top eu amo de paixão, porque é uma referência do que eu espero. Mas existem coisas na lista mesmo que pra mim estão no mesmo nível ou até mais, mas eu deixo por assim pra ficar algo suscetível ao que eu quero que referencie, sabe? Eu acho um negócio bem parcial. Eu acho que a certo ponto top, tipo, meus favoritos me expressam muito, mas até, sei lá, 5 animes que eu mais gosto é algo 100% definido, que os 5 primeiros mangás também. Mas daí pra baixo é algo que eu não sei escolher a ordem, então não sei se me expressa do jeito que eu poderia expressar. Então, não sei. Bom, tudo que tá no meu top são coisas que me marcaram geralmente na alma, coisas que não estão lá por fatores técnicos ou narrativos, etc. Tanto que tem coisa lá que não é lá isso tudo, nesse quesito. Porque algo que entra no meu top é algo muito mais pessoal, alguma mensagem ou algum acontecimento que me impactou mais. Tanto que todos os 10 animes que estão no meu top literalmente me fizeram chorar, tá ligado? Então só entra no top com essas condições. Tanto que o meu top mangá não tá completo, etc. Porque ainda não consumi muita coisa pra botar lá. Mas nesse papo de top, eu queria linkar um outro tema interessante. Continua. A gente tava falando... a gente estava falando sobre a beleza e os pontos positivos em coisas que a gente desgosta. Mas eu queria perguntar o seguinte, não é mais fácil falar pontos negativos de coisas que a gente gostou? Por exemplo, Jojo acho que é uns top 20 animes que eu já vi na minha vida. Jojo é algo que me agrada muito ver, mas é algo que eu enxergo muitos erros de coerência, de produção não. Produção acho que só a parte 6 é ruim nesse quesito. Mas enfim, muitos erros textuais principalmente. E o Araki vai evoluindo, é claro, mas a parte 2, por exemplo,
Não, a parte 2 não. A parte 3, por exemplo, tem o erro do Dio ter voltado à vida, isso não tem nem sentido, tá ligado? E tem esses erros em JoJo, só que, mano, é algo que você pode deixar passar batido, por exemplo. Eu deixo passar batido porque JoJo é muito dinâmico, é algo que você ignora, tá ligado? Então, assim, isso provavelmente tem em outros animes que eu assisti, mas não me recordo muito bem de erros para comentar, mas eu queria fazer a seguinte pergunta. Vocês geralmente, provavelmente, dão nota alta para algo que impactou vocês emocionalmente ou foi muito agradável de ver? Tanto que se um anime de comédia, por exemplo, me faz rir bastante, eu dou nota alta para ele, cara. Tipo, é algo que eu gostei de assistir, então não tem lógica eu dar a nota baixa, mas ele pode ter alguns erros ali, alguma coisa que não foi muito bacana, sabe? Dentro dos seus critérios, nota, é claro. No meu ponto de vista, algo muito subjetivo, porque é uma forma de eu conseguir ranquear pra mim o que me trouxe aquela determinada obra. Eu sou uma pessoa muito irritante, então, muito irritante por um quesito que eu não lembro das coisas. Eu assisto alguma coisa, tá marcado, muito marcado. Daqui a 1-2 meses eu não lembro de absolutamente nada, então eu tenho que reassistir o negócio. Aquela nota pra mim é algo que me faz lembrar o que aconteceu. Se eu reassisto algo... Desculpa, pode continuar. Não, continua. Eu ia falar Não, pode continuar mesmo. Eu ia falar que comigo é a mesma coisa. Eu costumo reassistir muitas coisas que eu gosto, como Ping Pong mesmo, eu vivo revendo. Kino eu revi recentemente, Len eu revi, Tex no Lies eu vou rever. Eu já revi Bakemonogatari 2 vezes, eu vou reassistir Monogatari inteiro qualquer hora. Eu gosto de rever as coisas que eu mais gosto, e a nota, no caso, eu deixo como algo, não como algo, eu não gosto de levar a nota como algo, um parâmetro geral para avaliar, para ranquear ou coisa assim. Nota eu não acho algo importante, eu acho nota algo mais importante. Eu lembro até que eu e o Eduardo conversava isso lá no Critica aí Mitológico com o Victor, que eu achava a nota algo muito mais importante no sentido pessoal, para ficar definido o quanto aquilo marcou você, o quanto aquilo te impactou. Então, não sendo um parâmetro geral que outros olhando entenderiam, mas é algo que eu, depois de muito tempo, depois de esquecer muitas das coisas que aconteceram na obra, eu vejo como eu avaliei ela, eu lembro o tanto que aquela obra conseguiu me tocar, porque a nota pra mim faz sentido no meu parâmetro pessoal. Pois é, eu acho que a tag é muito mais importante em comparação do que a nota, porque a nota é algo muito pessoal. A tag é bem mais útil nesse sentido. E ainda assim que a tag realmente faz uma crítica. Uhum. Eu acho que eu me expressei um pouco errado. O que eu quis dizer no meu ponto era o seguinte: para mim, pessoalmente falando, é mais fácil eu encontrar algo para comentar, algo ruim para comentar de uma obra que eu gostei do que algo bom para comentar de uma obra que eu não gostei, porque eu não gostar de uma obra, ela tem que ser no mínimo ofensiva ou não ter absolutamente nada para entregar. Tipo assim, um isekai genérico não tem absolutamente nada para me entregar, ou um harem genérico não tem nada para me entregar, a não ser ofensa. Esse é um exemplo que eu poderia citar, porque na minha opinião, é mais fácil encontrar erros em obras que eu gostei, que eu preciso rever também, inclusive, do que encontrar coisas boas em obras que eu desgostei. E mesmo obras que eu gostei, não precisa ser obras que eu dei 10, podem ser obras que eu dei de 6 a 10, a 8, 4, 3, enfim. Agora, obras que eu dei de 2 a 1, por exemplo, que acho que é o que seria debatido no cast de hoje, eu acho muito difícil encontrar coisas boas nesse tipo de obra. Tanto que Chainsaw Man, que eu comentei no começo do cast. Obras que, no meu caso, eu dou nota 4, nota 3, que é quando eu vejo algo ruim.
eu consigo tirar algo geralmente dois. Ah, entendi. Mas sobre o que tu falou, Eduardo, de... Eu acredito que a dificuldade de enxergar pontos positivos e obras ruins seja às vezes até porque tua ótica tá tão vidrada, fica detectando erro na obra, que tu não para pra pensar nos pontos positivos. Por exemplo, nem que seja 1% de uma mensagem boa, tu não consegue porque tu tá muito vidrado de detectar algumas narrativas, roteiro, Mas, tá ligado? mas posso citar uma obra extrema, por exemplo. Esqueci o nome da obra. Qual era aquela obra de 2020, ofensiva, que tinha sido aquele Sekai do cara que quer voltar pra se vingar? Eu esqueci o nome. Senkai Fukunai Sekai, né? Kaifu. Eu podia citar. Sekai? Não. Não, Não é esse Kaifu. só volta. Não. Eu podia citar Kaifu, por exemplo, cara, porque, tipo assim, eu sei que tem gente que vê valor em Kaifu, só que, por exemplo, eu não vejo nenhum valor, cara, e eu tentei procurar algum valor lá, eu não tava procurando erro, eu tava procurando alguma coisa boa pra falar, você entende? Às vezes não tem. Às vezes não tem isso, entende? E as obras que eu realmente desgosto, eu dificilmente acho isso, entende? Cara, eu poderia dar um exemplo assim de School Days, por exemplo. É uma obra que eu acho meme pra caralho. Mas se eu achar uma mínima mensagem que eu acho boa, é ser o quê? Tipo, não seja um macho babaca, não seja um homem idiota. Exato, não pegue. Seja fiel com o seu... Não pegue todas, por favor. Mas School Days, mesmo todo mundo detestando, é uma obra que eu ainda consigo tirar algum proveito dela também. Não por qualidade textual, porque não tem, não por qualidade de personagens, porque não tem nenhuma, mas uma coisa que eu gosto em School Days é como ele tenta criticar o gênero harém, trazendo aquilo de um jeito negativo, desastroso, onde tudo dá errado, onde você enxerga e sente como aquilo não é algo bom, aquilo que está acontecendo é algo positivo. Mas ainda assim eu não acho que é bem feito o suficiente para ter sido uma boa crítica, mas eu ainda dou algum valor a isso. E eu gosto da atmosfera de School Days, porque eu fico com uma sensação de nojo extrema, eu fiquei com uma sensação de nojo extrema assistindo School Days, mas eu sentia que aquilo era o que a obra queria passar. E essa sensação foi algo que no final de tudo foi algo que eu acabei valorizando dentro dos School Days, por mais negativo que seja pessoalmente tudo. Um ponto que eu gostaria de comentar para completar esse assunto é sobre você achar pelo menos uma coisinha boa. E isso é verdade, às vezes você acha, só que nos meus critérios, quando eu não acho uma coisa boa, é, por exemplo, o seguinte: o anime te apresenta uma mensagem, ou ele tenta construir uma mensagem, só que ele no final joga no lixo essa construção, mas você vê que ele estava conseguindo construir, isso pode ser considerado uma coisa boa, só que ele joga tudo isso no lixo e acaba não servindo de nada. Isso, por exemplo, é algo que eu acabo enxergando como jogar potencial no lixo, por exemplo. Às vezes obras que estavam sendo boas e acabam se destruindo, acabam sendo mais experiências mais negativas do que você experimentar obras que sejam apenas ruins, que você consiga tirar alguma coisa. E eu sinto pra esse Shingeki, por exemplo. Porque Shingeki no começo era algo que me agradava. Eu gostava de Shingeki na primeira temporada. E conforme a história ia passando, a obra ia decaindo. E chegou a um ponto que eu tô assistindo o Shingeki só porque eu quero terminar mesmo. Eu já comecei, eu quero ver como termina. Eu vou assistir a temporada que vai lançar esse ano, eu acho.
Mas eu tô assistindo mais por ver o final do que por eu ainda esperar alguma coisa. Que a obra já se jogou no abismo, já jogou fora tudo que eu podia tirar de bom e não tá me servindo pra nada, mas eu ainda assim continuo assistindo. Eu tô preso em Shingeki, eu quero terminar, mesmo não esperando nada de bom. Mas isso aí acaba sendo uma experiência que fica ainda mais negativa do que uma obra que você consome e já é ruim desde o início. Porque Shingeki eu vi com valor, então é muito mais ofensivo pra mim que vi alguma coisa em Shingeki e ver Shingeki do jeito que tá sendo, do que seria se já começasse ruim e eu já não esperasse nada desde o início. Mas ainda assim eu também queria citar uma coisa que o Vitor Lima, meu amigo Vitor Lima, falou uma vez, eu concordo com ele, que é sobre obras medianas, experiências medianas. Eu acho as obras medianas mais negativas do que obras que sejam ruins ou obras que sejam boas. Porque obras que sejam ruins ou boas ainda fazem você ter algum sentimento, alguma marca de algum jeito. Obras boas ficam na lembrança, você vai pensar naquilo, vai ficar feliz, vai ter algo proveitoso a respeito daquela obra para tirar ou para acrescentar na sua vida. E obras negativas servem para você aumentar os seus críticos, servem para ou vez ou outra também conseguem trazer uma qualidade ou outra aqui e ali, mas ainda assim são obras que ficam marcadas, que você ainda consegue lembrar delas, mas obras medianas são completamente esquecíveis, são coisas que você vê, que são normais em tudo, que não vão te agregar muito e vai só ser uma experiência que vai subindo da sua cabeça com o tempo. Talvez seja pelo motivo dessa obra mediana não ter nenhuma relevância na sua... Isso. Nenhuma relevância memorável, sabe, pra você. Porque quando é uma obra ruim, pelo menos você vai sentir raiva, você vai sentir decepção, e isso você vai guardar ao longo do tempo. Ao contrário da obra boa, você vai se emocionar, você vai gostar pra caramba, você vai ter sentimentos bons e tal. Isso você vai guardar também, só que a obra mediana você vai ficar muito em cima do muro, tá ligado? Você vai ficar, eu não sei diferir se é bom ou ruim, e você vai acabar esquecendo e vai pra vala, tá ligado? O que eu tenho a comentar sobre isso é que eu concordo em partes com esse ponto do Vitor Lima, que eu já tinha debatido com ele sobre isso, só que uma coisa que eu não concordo é que obras medianas não têm absolutamente nada a entregar, porque elas têm a entregar uma coisa, elas têm a integrar uma coisa que eu acho interessante para quem está assistindo, o que faltou para essa obra sair do muro e ir para o meio termo? O que faltou para essa obra arriscar mais, entende? Você perceber essas coisas acaba sendo até proveitoso. Eu posso dar 2 exemplos na minha opinião. Bleach e Naruto, por exemplo. Não assisti nenhum dos dois, mas beleza, é isso aí. Mas o que eu quis dizer é mais ou menos isso. Você ainda consegue tirar um proveito de obras medianas. O proveito que você tira é o que essa obra precisou, faltou nela para ela avançar, sair de cima do muro e etc. É esse meu Chegar ponto lá. sobre isso. Uhum. O que o Eduardo falou sobre o valor do mediano, sobre como o mediano faz a gente pensar no que a obra poderia ter feito para chegar onde tem que chegar, onde tinha que chegar, é algo interessante, mas citando, por exemplo, o Makoto Shinkai, eu acho que as experiências negativas que eu tive com as obras dele foram mais
proveitosas para mim. Eu assisti tudo do Shinkai. Eu decidi que ia ver tudo do Makoto Shinkai. Eu tinha visto Kimi no Na wa, falei, caramba, isso aqui é uma porcaria. Aí eu, depois de Kimi no Na wa, eu vi 5 centímetros por segundo, vi o Kanojo to Kanojo no Neko, não sei. Do Makoto Shinkai eu assisti todos os filmes. E as experiências, as 2 ou 3 obras medianas dele, foram obras que eu acabei saindo sem tirar muita coisa. Claro que Kotonoha no Jiwa eu consigo imaginar o que faltou ali para a obra chegar onde deveria chegar, mas eu acho que a experiência de Kimi no Na wa mesmo foi algo mais positivo, porque foi uma obra que me fez crescer muito na forma que eu enxergo, na forma que eu avalio. Kimi no Na wa foi uma obra que eu assistindo fui percebendo os erros, fui percebendo a escrita negativa, e com o passar das obras do Shinkai isso acontecia de novo e de novo, eu fui aprendendo a detectar problemas de um jeito que não fazia antes. E isso faz também, trazendo de novo naquele ponto do contraste, que quando eu vejo obras que fazem o que Kimi no Na wa tenta fazer, que fazem o que aquele outro desenho do Shinkai que eu esqueci o nome, o que Tenki no Ko tentou fazer, obras que fazem o mesmo que fazem o mesmo que ele, só que não caem nos mesmos erros, ter passado por experiências negativas me fazem dar muito mais valor para obras que tenham profundidade quando tentam comentar a respeito de algum tema. Então, as experiências negativas que eu tive com o Makoto Shinkai, de exemplo, foram para mim mais proveitosas do que experiências medianas. E isso aí comigo acontece no geral. Obras medianas me acrescentam menos. Então, dentro desse tópico, vocês têm mais alguma coisa para comentar, ou a gente já pode caminhar para o encerramento desse segundo episódio? Ok, dentro disso, algo que eu indico dentro do que eu vejo sobre aproveitar melhor as obras ruins que você consome, eu acho que é bom você assistir coisa ruim de vez em quando, e eu acho que é bom você buscar algo ali dentro. Você não vai assistir uma obra sabendo que ela é ruim, mas você pegar, mesmo que desconfie alguma coisa, às vezes uma vez ou outra, para assistir e tentar tirar alguma coisa dali, ou mesmo descobrir uma obra que seja positiva, mesmo que não seja tão bem falada dentro da comunidade, ainda é uma boa de se fazer às vezes. E eu recomendo. O que eu citei antes da autotortura em grupo é algo muito divertido de se fazer, tá? Assistir alguma coisa ruim com amigos, só para assistir mesmo, porque o assistir em conjunto, assistir em grupo, vai fazer com que essas experiências se tornem muito mais proveitosas. Então, mesmo obras ruins, você consegue. Tipo assim, proveitosa e divertida, né? Porque eu fui Isso, inventar isso. de ficar em Fuku em grupo com a intenção de rir. Porque Kaifuku é uma obra que não é para se levar a sério, você vê aquilo ali como a maior humor do Maior mundo, tá ligado? imbecilidade já feita, e você. Sim, cara. Se qualquer cena ninguém levar a sério, você vai fazer como uma asa de piada. Tipo, se pegar um anime que era pra fazer torturado, fazer jogado, tá vendo ali quanto de ricos amigos. Fazer cada cena dali você vê com uma piada e você se vê piada daquilo ali que tá assistindo, tá ligado? Então é isso. Quando tiverem experiências negativas, é uma boa indicação você tentar aproveitar a experiência. Se não tiver conseguindo tirar nada dali, e ainda assim quiser terminar aquilo que está assistindo, uma boa, assistir em conjunto ou coisa do tipo, e tentar aproveitar a experiência que você está tendo de alguma forma, que fica na lembrança, você gastou o seu tempo com aquilo, e vale mais a pena ter gastado de uma forma proveitosa do que gastado apenas assistindo algo que no final não teria valor nenhum para você.
esse episódio vai ficando por aqui. Alguma consideração final, vocês, membros, o Nessie, convidado de hoje? Eu queria contar uma coisa. Sem um ruim não existe um bom, cara. E sem um bom não existe um ruim. Só isso mesmo. Yin Yang é a mensagem do dia. Eduardo, Rian? Queria agradecer pelo cast e é isso, gente. Obrigado. Queria agradecer pelo convite do Nerd. Espero aparecer em mais episódios por aí. Com certeza, em breve convidado novo, isso aí. E você que assiste ao Begincast, muito obrigado também por ter acompanhado essa conversa. Peço para vocês que continuem assistindo. A gente está focando em melhorar cada vez mais o projeto e trazer temas interessantes e diferentes discutidos e transmitidos para vocês. Se gostaram do vídeo, deixem um like, comentem, compartilhem, dêem um feedback aí do que podemos melhorar. Façam o trabalho de vocês enquanto assistem esse conteúdo mediano, dando as dicas do que poderíamos ter feito para que fosse algo realmente bom, caso não tenham gostado tanto assim do vídeo. E se gostaram, obrigado por terem acompanhado. Se acharam ruim, aguardem, por favor. Continuem assistindo, pois valerá a pena alguma hora. E esse episódio fica por aqui e até a próxima.